Bem, amigos, hoje nós vamos conversar uma prosa bem tranquila com alguém que é muito importante dentro do contexto da cidade de São Roque. Quando você fala de festa de São Roque, a gente não pode jamais esquecer de um nome chamado Zé do Nino. Estamos na casa dele hoje, uma casa centenária, um local maravilhoso, que tem muita história, diga-se de passagem. Zé do Nino é José Carlos Dias Bastos. Se você falar de José Carlos Dias Bastos, talvez muita gente não conheça, mas aqui na cidade, se você falar Zé do Nino, é conhecido por todos, sem exceção. Aliás, muito bem conhecido. Zé do Nino, saudações, prazer em vê-lo, é sempre muito bom conversar com você. Você nasceu no dia de festa, né? Você nasceu no dia 6 de agosto de 1933. Me fala uma coisa, no dia que você nasceu foi um domingo. Domingo. Um domingo. Aqui passava... A entrada dos carros de lenha, já me influenciou, né? Isso que eu ia te perguntar. Você acha que o fato de você ter nascido no dia da festa, passando o carro aqui na rua Rui Barbosa, 277... É a mesma rua, é isso. É a mesma rua, sempre foi aqui o itinerário dela. Ela subia aqui a Tiradentes, entrava na Rui Barbosa, dava a volta e ia na praça. Esse itinerário, quem é que decidiu o itinerário da festa? Vem da primeira entrada dos carros de lenha, em 1881. Tá. Foi uma coisa muito boa que criaram, né? Sim. Ela engrandeceu a festa, porque a nossa festa é um negócio muito grande, de muita importância para a cidade. Praticamente é a nossa vida, né? Sempre foi a nossa vida a festa de agosto, né? Mas eu queria perguntar, nossa referência. Eu queria falar com você, você vai falar da festa, mas eu queria que você contasse um pouquinho da sua infância. Como que foi essa infância? É verdade que você também esteve em vários lugares, participou de muita coisa na sua infância. O seu pai teve uma venda aqui, você trabalhou na venda. Conta um pouquinho dessa sua infância. Pela data que você falou que eu nasci em 33, já dá para imaginar a época. Sim. Como era a vida naquele tempo. Não? A cidade era nossa, a rua era nossa. Nós, de criança, brincávamos na rua com tanta facilidade. A rua era de terra, então a gente... Essa rua já era de terra? Era de terra, essa era de terra. A gente brincava até com bolinha de gude que a gente jogava, então fazia aquelas boxes assim, te fazia na própria terra, peão. Nossa, era uma maravilha. À frente das casas, de todas as casas, as famílias se encontravam toda tarde, noites quentes, ficavam com cadeiras na porta, a criançada brincando, os mais velhos ali conversando, trocando coisas assim. Era uma continuidade da casa, né? A sala de visita saía para a rua e todo mundo se encontrava, todo mundo conversava. Para as crianças foi uma maravilha a nossa época, né? Você está falando de uma coisa que, na verdade, eu participei em Presidente Venceslau. Porque na casa que eu morava, a primeira casa que eu morava, em frente ao grupão que a minha mãe dava aula. Ali passava boiada todos os dias. As cidades eram todas parecidas, né? Elas surgiam do mesmo jeito, né? Exato. Umas vilas pequenas iam melhorando, aumentando. Então, e nos finais de tarde, no início da noite, a gente costumava sentar num banco de madeira que tinha em frente à casa ali. E ali era um local de você conversar, né? Conversar. Zé, e o cinema? Fala um pouquinho você pegou, quais cinemas que você pegou na sua infância? O Central, né? O São José nem existia na época. Como que era? Fala um pouquinho do cinema. O Central foi a nossa vida, a nossa infância era ali, era toda a nossa vida, era ir ao cinema à noite. E nós recebemos muita educação, muita coisa através do cinema, né? Que era, além dos filmes, tinha a parte do jornal que apresentavam, filmes mostrando como era o mundo aí fora. Então a gente ficava sabendo de muita coisa através do cinema, né? O cinema era um ponto de encontro, né? Ponto de encontro. Nossa, mãe, a gente já sabia quem sentava nos lugares, assim, tudo. E isso continuou por muitos e muitos anos. Infelizmente as coisas vão mudando. Depois surgiu um cinema grande, o São José, foi uma beleza para nós a inauguração. O Vasco conseguiu construir. Vasco Barione, né? O ideal dele era ter um cinema grande e ele conseguiu e funcionou por muitos anos. Infelizmente tudo foi mudando, foi parando e até hoje nós não temos mais o São José.
Era um sonho dele, ele faleceu já faz tempo, mas não teve continuidade. A família, os donos, os herdeiros agora teriam que ter condições, o poder público até ajudar para que restaurasse, fizesse alguma coisa, né? Mas tudo vai acabando. Mas o cinema foi muito importante, porque ele era localizado na praça, então fazia parte, a nossa praça era uma sala de visita da cidade. Sim. Todo mundo se encontrava ali, né? Era costume nosso de dar voltas, as moças davam volta de um lado, os rapazes do outro. Nossa, então havia aquele olhar, aquele encontro, fute, e tinha alto-falante, ofereciam música, era na nossa vida. Tudo que acontecia, você corria na praça, já sabia de tudo que estava acontecendo. Ô Zé, você está falando uma coisa que me vem à minha mente aqui, a minha infância em Tietê. Tietê é uma cidade da família da minha mãe, Ferraz. E você está falando uma coisa, na minha ótica, eu nunca vi uma praça tão bonita como a de Tietê. É uma quadra inteira. Sim. E no meio tinha o coreto. Então, à noite, então tinha essa volta. Essa volta na praça. Os rapazes iam para um lado e no sentido antiaéreo. Para olharem, isso. Trocar olhar e tal. E tinha o serviço de som, a voz de Tietê. E o locutor fazia aquela voz romântica, né? E aí, oferecia. Quantos namoros, começou ali, casamentos nasceram verdade, ali. Hoje acabou, Zé. Hoje acabou. Aqui a gente, como era na praça, tinha a missa, as missas à noite, no domingo, assim. Então saía o pessoal da missa, já ficava na praça ali. Então, ficavam até tarde, era gostoso, porque tinha ambiente para qualquer mais velho, mais moço, criança, todo mundo. E ali, e da praça também, a gente descia para o jardim, que o jardim nosso foi uma continuação da praça, o jardim público. Jardim da República? Foi muito bonito esse jardim, desfiguraram ele com o tempo, com o alargamento das ruas, então desfigurou muito. Mas o jardim nós vimos muito no jardim, ali tem o coreto, tinha a banda no jardim. Sim. Então, dividia a praça e o jardim, né? Um pouco aqui, a gente descia lá, voltava para cá, o jardim foi maravilhoso por muito tempo. Ele ainda está mais aberto agora, abriu mais, ele era todo cercado de cerca viva. Sim. Então a gente isolava, sabe? A gente entrava dentro do jardim, tinha os portões, tinha portão, tinha horário, fechava, tocava o sino às 9 horas, fechava, então tinha que sair todo mundo, fechava os portões do jardim. Então era um negócio fantástico, né? E o carnaval, como é que era? Carnaval sempre foi uma maravilha, assim, para nós, na época, criança, jovem, então cada um tinha o seu lugar no carnaval, né? Sim. Sempre foi muito alegre aqui, muita brincadeira, pessoas que gostavam muito do carnaval, a gente fala muito do Vasco, do Lucindo, eles eram criativos para as coisas, né? Sempre teve o Zé Pereira, para nós o Zé Pereira era a vida do carnaval. A gente ouvia, começava a tocar de longe, a gente já corria, sabia onde era para ir acompanhar. E era feito aqui mesmo, o Zé Pereira? O Zé Pereira, tinha diversos Zé Pereira na cidade. Aqui na cidade? Você lembra quem que fazia o Zé Pereira? O que ficou símbolo para nós do Zé Pereira é o João Eletricista. Até eu achava que o nome dele era Zé Pereira. Ele que era o Zé Pereira. Mas não era. Ele era o João Eletricista. Eu morava ali perto do jardim, no alto, e ele marcava com a presença dele, sempre. Tinha o Zé Pereira, ele era um bom músico, então tocava um bonito o Zé Pereira. Você vê, na região ali de São José dos Campos, ali tem muito Zé Pereira. Nas festas, essas festas tradicionais, ali tem muito Zé Pereira. Tanto é que no Réveillon de São Paulo, que a gente participou durante 18 anos da Secretaria da Cultura, Zé Pereira era uma figura fantástica, né? Para as crianças, né? Imagina só que coisa. A música alegra tudo, é uma beleza. E o Zé Pereira é um negócio fantástico, porque a música tem o ritmo e mexe com a gente, né? Aquela Por que não houve continuidade, Zé, dessa tradição? Não, agora tem escola de samba, aquelas coisas mais sofisticadas, mas nunca é como era o Zé Pereira, que era uma coisa mais simples, mas mexia com a gente, né? Zé, me fala uma coisa, você também
na sua infância, você muitas vezes foi lá para a Fazenda do Carmo. Era, os como tios, que era lá? Era. A Fazenda do Carmo é uma propriedade muito antiga, e existe até hoje o bairro do Carmo. Então ali é um lugar histórico, assim, faz parte da história de São Roque. Hoje em dia, para lembrar da época de escravos. Ali tinha né? os quilombos, ainda tem, né? Ainda tem, ainda tem. Ali foi a origem dali em volta dos escravos. E tinha também os descendentes de escravos. E nós convivemos muito com eles, assim, contavam histórias e tal. Tem uma história bonita da Fazenda do Carmo, porque eu estava falando de diversas fazendas ali, e todos eles tinham escravos que trabalhavam na fazenda e tal. E um desses escravos, um grupo desses escravos, encontrou a imagem de uma santa. Não sabiam o que era, que santa era, o que era. Sim. Então, aquela coisa. Então, começaram a procurar saber, e a indicação que viessem para São Roque falar com o padre, mostrar o que representava aquela coisa. E, lógico, o padre identificou que era uma imagem de Nossa Senhora do Carmo. Aí vem a origem Nossa Senhora do Carmo. Eles que encontraram, então? Eles que encontraram essa imagem. E então daí ficou a Nossa Senhora do Carmo, e foi crescendo essa devoção, porque... Hoje tem a festa, ela é muito importante. Né? Nossa, muito importante. E é muito comum isso na gente, no povo, essa coisa por imagem, pela religião, sim, pedir graças, sim, e tal, e acreditar. Isso é normal no nosso... O costume nosso, assim. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Faz parte. E ali foi crescendo essa devoção. E daí um dos donos das fazendas em volta, nunca se sabe quem foi, que lado foi, doou um pedaço de terra, para e construiu uma capela respeitando a devoção dos pretos, sim, dos escravos. Olha só. E ele que contribuiu, pois ali. E aquilo foi crescendo tanto que outros fazendeiros também doavam mais um pedaço de terra, e foi formando uma fazenda muito grande, um bloco de terra enorme ali. Ia lá para o lado de Biúna, tudo, muito grande a fazenda. Olha só, isso é muita história. Zé, você para fechar essa parte da sua infância, você estudou no Bernardino de Campos. O Bernardino de Campos, é verdade que foi o grupo escolar do estado de São Paulo? Porque o que a gente consta da história, eram só escolas isoladas que tinha, né? Diversos bairros tinham escola, e aqui na cidade devia ter 2 ou 3 escolas separadas, né? E a daqui de São Roque, que é uma das primeiras, como o primeiro grupo escolar do interior. Em São Paulo talvez já tivesse. Na capital, né? Na capital talvez já tivesse. Mas do interior foi a primeira. Foi até o avô do Mário Luiz, que você fala muito no Mário Luiz, que foi prefeito. O avô dele, o Júlio César de Oliveira, que era professor, e ele teve a ideia, combinou com as autoridades, com tudo legal, e trouxe essas escolas isoladas, todas num lugar só, no grupo escolar, que recebeu o nome de Bernardino de Campos, que era o governador do estado. Isso foi em 1894. 1894. 1894. A gente sabe bem disso, porque na escola falavam muito, e eu lembro eu participei dos 50 anos da fundação do grupo escolar, e depois, nos 100 anos, eu tive o prazer de participar da festa. Fizemos coisas bonitas para a festa, o Lucindo, Vasco, diversas pessoas aqui, o Murilo. Fizemos uma festa bonita do centenário da fundação do grupo Bernardino de Campos. Então você pegou aquela caneta com pena? Com pena, sim, ele tinha o tinteiro. Tinteiro? Na própria carteira, né? O zelador vinha e punha, enchia aquelas caixinhas assim de coisas, aquelas penas. Era outra vida, né? Nossa, mãe. Bom, nós estamos conversando com o Zé do Nino, aqui na casa dele, uma casa centenária, aqui na rua Rui Barbosa, 277, na Estância Turística de São Roque, uma cidade maravilhosa, né? Que eu tenho muito prazer, muito orgulho de morar, e também ter recebido o título de cidadão são-roquense com muito orgulho. Isso muito é uma das coisas que me orgulha muito. Zé, vamos falar um pouquinho você não falou por que Zé do Nino? É uma coisa que as pessoas perguntam, por que Zé do Nino?
Porque o meu pai era Antonino Dias Bastos, Sim. que foi prefeito e tal, diversos cargos de importância, ele assumiu aqui, foi vereador, foi subdelegado há muito tempo, e ele era conhecido como Nino Bastos. Ah, Nino Bastos. Antonino, mas era Nino Bastos, a venda do Nino, onde nós trabalhávamos já, todos os meus irmãos trabalharam lá e tal. Secos e molhados, né? Secos e molhados, era a venda do Nino Bastos. E daí vem que o Zé, todo mundo que tem o nome de Zé, sempre tem que ter alguma coisa para identificar a origem. Porque aqui tinha muito Zé, muita coisa. Eu sempre brinco, tinha Zé da Light, Zé Ventania, Zé Cruz, os nomes que eu ia ficando. E eu fiquei Zé do Nino, que ficou prático. Quem falar Zé Carlos, eu não estava acostumado a ser chamado de Zé Carlos, sempre Zé do Nino, desde pequeno. E ficou, né, Zé? Ficou. Zé, vamos falar dessa festa? Vamos. Essa festa, outro dia me perguntaram, você se lembra daquela matéria que nós fizemos para o jornal? Aí um leitor me perguntou, a festa de São Roque tem a mesma origem, mesma data das entradas dos carros de Neném? Não, né, Zé? Não, a festa é mais velha. A festa, a origem dela é da fundação da cidade. Da fundação da cidade. Da cidade, porque o fundador Pedro Vaz de Barros fundou a cidade, escolheu aqui essa região, que era ele escolheu porque ele gostou demais do lugar, achou muito bonito e adotou como sua terra, fez a sua moradia, a sua fazenda e deu o nome a essa terra de como é que se diz? São Roque do Carambeí, porque a parte assim que para identificar o lugar, Riacho? Ele escolheu o lugar entre os dois rios da cidade. Rios Carambeí, né? Carambeí e o Aracaí, Isso. Que eles se encontram ali embaixo. Verdade. Então ficou o Carambeí, que puxou mais o Vale do Carambeí, que a primeira vez que ele vem para São Roque, ele estava hospedado na fazenda do padre Guilherme Pompeu de Almeida, em Araçariguama. E era muito costume irem nas fazendas, passar a temporada, iam com comitiva, levavam seus ajudantes. Era um luxo, até era uma vida boa deles, né? E ele saía também a desbravar esse mato aqui, ele queria conhecer o lugar, já com aquela intenção de arranjar um lugar para ele fixar a residência, né? E ele sai aqui na Serrinha, onde hoje é o esqui. Sim. Dali, ele e a sua comitiva, ele vê pela primeira vez o Vale do Carambeí. Se você subir lá agora, você vai ter a mesma visão que ele teve, lógico que diferente, completamente, mas a natureza está lá, os morros, aquele verde muito bonito, tem muito verde ainda em São Roque e tal. Ele então se encantou e ele vem de lá. Desce a serrinha aqui, chega aqui entre os dois rios e escolhe o lugar onde hoje está a igreja, ao lado onde é o Banco Santander, ali ele fez a residência dele. Uma residência muito grande, recebia muitos hóspedes, tinha condições de receber 200 pessoas, sabe, acomodação. Isso está nos relatos, nos livros e tal aí. E o importante da coisa é que ele dá o nome de São Roque do Carambeí, pelo santo de devoção, e constrói a igreja ao lado da casa dele, dedicada a São Roque. Isso foi mais ou menos em 1670? Nós temos a data, que é a data que ele toma posse e que ele consegue os documentos, né? Aquele sistema de sesmaria, né? que fala. E o interessante é que tem a data, agosto, 16 de agosto de 1657. 57. E nessa... ele construiu a capela para São Roque, aquela coisa toda, e antes, quando ele já deixa preparado o seu testamento, para deixar o bem para os seus herdeiros, ele tinha diversos filhos, então ele teve que deixar certinho aquelas coisas, mas ele deixa, além dos bens para os herdeiros, ele deixa uma obrigação, que conservem a igreja de São Roque, mantenha ela limpa no dia 16 de agosto e que trouxessem padre para fazer a festa em homenagem a São Roque. Então, ficou um documento ali, é uma certidão de nascimento da festa de agosto, o testamento dele. Então, a gente consta que a festa vem desde o primeiro dia que ele fundou,
que eu acredito que ele mesmo já fez festas, né? Se ele mandou continuar, né? Zé, então, deixa eu te perguntar. Hoje, a referência da cidade é a festa de agosto. Ah, não há dúvida. Né? Agora, que história é essa de a referência cheiro, som e cor? Fala um pouquinho sobre isso. Fala-se muito, mas a festa tem cheiro, tem cor e tem som. Claro, eu falei uma vez para ele até publicou. Realmente, eu não sei o que vem primeiro na cabeça da gente, que a gente acordava já para a festa, a gente já ouvia o barulho, o som de banda fazendo alvorada, daquela, então já tinha o som da festa, aqueles, como é que a gente chama, que vinha com aqueles periquito tira sorte, os realejos. Os realejos. Nossa, aquilo era um som maravilhoso. Então, e tinha diversos, então a gente, nas casas, a gente já ouvia aquele som. O cheiro, eu sempre falei que o cheiro já começava adiantado, todas as casas faziam alguma coisa. Não, faziam alguma coisa para a festa, era costume. Tá. A plantação para a festa era um negócio fantástico. Todo mundo a fazer biscoito, a fazer as coisas, fazer doce, os doces que podia guardar. E se fazia com antecedência, né? Antecedência, então faziam tudo, ia guardando aquela coisa toda. Então eu sempre falava que começava a festa, a gente já sabia que estava chegando a festa, que tinha o cheiro de doce de laranja. Porque a laranja azeda era descascada e deixava de molho diversos dias, curtindo, né? Sim. E aquilo tinha um cheiro... Pegava a casa toda, porque era descascado com uma delicadeza fantástica, tirava a casca, então ficava um cheiro. Então, tinham outros cheiros também, mas o do doce do doce de laranja azeda é o que dominava o cheiro, né? Sim. E depois continuava com a festa, com as barracas, o cheiro dos doces da festa, algodão doce, aquelas coisas. Aquele chocolatinho que fazia, aquele amendoinzinho com chocolate. Era muita coisa que dava o cheiro, né? As barracas cheiravam aquelas comidas gostosas que faziam aqueles bolinhos, aquelas coisas. E a cor? A cor vinha da festa em si, que todo mundo já se aprontava para essa festa, já adiantado. Não tinha uma pessoa que não fizesse um terno novo, um vestido novo, as moças, então, para a tarde, na procissão, então, era tudo colorido. Era o momento, né? As moças que carregavam o andor, então, era um capricho, tinha a cor do andor enfeitar a flor, as moças acompanhavam com a cor do vestido, então era uma festa colorida. Tinha tudo, as filhas de Maria de branco, então lá tinha diversos tons a festa, né? E isso ficou, então, a gente resume nisso aí em 3 coisas. Tinha som, tinha cor e tinha cheiro. E Zé, uma outra coisa que eu queria te perguntar, é uma coisa interessante, nós estamos conversando com o Zé do Nino, aqui na casa dele hoje, na Rui Barbosa, 277, aqui na cidade de São Roque. Zé, tem uma coisa engraçada, eu não sei se tornou lenda, se é mito, não sei o que é. Fala-se muito assim, antes ou depois da festa? Como é que é essa história? A nossa vida era dirigida pela festa, nós dependíamos da festa. Ia fazer uma roupa, não, então faz antes da festa, já faz roupa para a festa, compra sapato para a festa. Não, isso aqui deixa para depois da festa, ia arrumar a casa. Então tinha muita coisa, ou era antes da festa, ou depois da festa. A festa era essa referência? A referência de todos nós, para tudo, para viagem. Não vou viajar agora, que a festa já está aí, eu já não vou... Então, tudo tem a festa, era e é uma coisa muito forte para nós, os mais antigos daqui, né? Então, mas você acha que isso está sendo mantido? Em certo ponto está. Lógico que não tem esses exageros de fazer as coisas antes da festa, depois fazem as coisas o tempo todo. Mas a festa continua sendo o centro nosso. A nossa referência é a festa de agosto, né? Você acha que, por exemplo, as pessoas falam assim, falava que era depois da festa para primeiro receber a bênção de São Roque, para depois, por exemplo, fazer uma viagem. Isso acontecia também? Acontecia. Essa devoção com São Roque era sempre essa proteção, sempre, qualquer coisa a gente recorria, e recorremos a São Roque sempre ainda, né? Zé, os temas da festa, como que eram definidos? O costume mais antigo, a gente acredita que tenha sido o mesmo, vai mudando alguma coisa, mas de muitos anos para cá, a igreja sempre tem administração, o pároco e tal, e essas pessoas se reuniam para fazer a festa, aquela coisa toda, e tem o costume de nomear 2 casais para serem os festeiros naquele ano. Sim. Então, esses 2 casais recebiam a incumbência oficial
na porta da igreja, na entrada da procissão, que é anunciado ali o nome. É uma expectativa para isso, né? Quem serão os festeiros deste ano? Isso era um negócio que sempre está na cabeça de todo são roquense. E foi por muito tempo assim, e os festeiros recebiam essa incumbência. E realmente abraçavam esse encargo de realizar a festa, que é uma coisa muito importante, e já continuava o costume das outras festas, o que foi feito antigamente, então queriam fazer a mesma coisa, mas com alguma diferença, cada ano vai acrescentando alguma coisa, né? Então os festeiros é que tinham. Tem as coisas fixas, como as procissões, as missas, a novena, a quermesse na praça, a novena no cruzeiro. Então tem a entrada dos carros de lenha, que foi uma coisa importante, que ela foi criada também por festeiros, porque esses festeiros continuam sendo nomeados até hoje. A comissão, o pároco, as comissões da igreja, tem 2, 3 comissões, se reúnem e escolhem, a gente vê 2 casais. Primeiro, que eles tenham condições de fazer, condições, eu digo, de saúde, de não ter filho pequeno, sabe? Tá em condições de assumir um trabalho muito grande. Então, daí é escolhido, é convidado, é consultado, a gente sonda, não consulta, sonda primeiro se ele quer, se ele vai aceitar ou não. Daí a gente faz aquela coisa, daí é feito o convite, eles aceitam e é anunciado só na hora da entrada, e eles tomam conta da festa. Ali eles têm toda a liberdade, lógico, a comissão da igreja ajuda, está sempre junto, o padre e tal, mas são eles, o festeiro, que faz as festas. Vamos falar então da entrada dos carros de lenha, mas eu queria que você falasse da casa aberta. Essa casa, que dia que fica aberta? Fica aberta para o público, todos, indistintamente, não tem discriminação, não tem preconceito, não tem nada. Mas isso era assim. Na sua casa, né? Não, a cidade toda era assim, as casas eram de porta aberta, não tinham, né? A gente, umas que tinham os cordinhos que a gente puxava para entrar, um barbantinho assim para destrancar a porta, e tinha umas que era aberta mesmo. Era comum, não era muito complicado isso, porque as pessoas se conheciam, todo mundo era conhecido, aquela coisa toda. E durante a festa, então, o movimento crescia, todas as casas recebiam visita, né? Sim. Parentes que vinham. Isso era quase que umas 2, 3 semanas antes da festa, já a cidade começava a aumentar a população de pessoas que vinham para reviver a festa. E esse costume na minha casa, a família é muito grande, muito parente, e sempre foi aquele movimento, né, de vir gente. Depois de um tempo para cá, mesmo com a falta dos nossos avós, os avós e pais e tios e tudo, e no nosso tempo que nós continuamos com a casa aqui, nós continuamos normalmente como era, com a porta aberta e vem tudo. Que dia que é, Zé? 16 de agosto, no dia da festa. O dia importante é o dia 16 de agosto. É importante ressaltar que o Zé, a família do Zé, e hoje o Zé faz isso, a casa fica aberta para todo mundo, indistintamente, qualquer um entra. E era servido o almoço, agora é servido um lanche, um guaraná, um refrigerante, um doce, enfim. Isso é uma coisa inusitada. Zé, vamos falar um pouquinho agora da entrada dos carros de lenha? Ela nasceu em 1881 e foi idealizado, pelo que a gente sabe, pelo pároco José Carlos Cunha. Naquela época não tinha gás. Como é que nasceu então isso? Porque a lenha era um negócio que todo mundo dependia da lenha que vinha do sítio. Sim. Porque todos os fogões eram um fogão a lenha, né? Então, era normal que todo sitiante que tinha lenha, que vendia na cidade, trazia, durante o ano todo, esses carros vinham. A gente gostava, que era criança, depois que eles descarregavam, a gente ia sondar e a gente pegava a rabeira, porque eles iam embora sem lenha, e a gente pegava a rabeira do carro de lenha. Pegar a rabeira? A rabeira do carro de lenha. Isso. E a gente, quando era pequeno, ia até a saída da cidade, depois nós voltávamos correndo. Mas a gente sentia, até hoje eu sinto aquele cheiro da lenha do carro, ele tinha cheiro no carro da lenha, né? Mas o carro de lenha foi muito importante, foi os festeiros e o pároco, que você deu o nome dele aí, João Carlos Cunha, parece, isso, né? João Carlos Cunha. Então foi uma coisa muito importante. Então ele teve a ideia, convocou os festeiros apoiaram, e mais a direção eu acho que é o prefeito, talvez não tivesse nem o nome de prefeito, era intendente, aquelas coisas que mudam, né? Era a autoridade da cidade.
e mais os festeiros, então combinaram e foram fazer uma visita para todos os sitiantes. E combinar, porque no dia tal de agosto, primeiro domingo de agosto, que caiu no dia 6 de agosto, talvez, não sei, às vezes cai, às vezes não, adianta um pouquinho, e que eles deixassem, porque eles traziam, era costume trazer lenha para vender, e eles tinham a devoção também para São Roque, tem uns que eles vendiam e davam o dinheiro para São Roque, para manter a igreja, aquela coisa lá, para a festa, né? Doavam o dele. Isso independente da entrada nos carros de lenha, já era costume esse. E daí os festeiros, junto a essa comissão formada com o padre João Carlos Cunha, visitaram o sitiante para combinar para vir num domingo só. Para fazer uma entrada festiva. Fazer uma entrada só festiva. E aconteceu do mesmo jeito que é hoje. Maravilha. Eles combinaram aqui no Largo dos Mendes, reuniram aqui no Largo dos Mendes e subiram. Deram a mesma itinerário, sobe a Tiradentes, entra aqui na Rui Barbosa. Passa em frente à sua casa. Passa em frente à minha casa e desce lá na frente da igreja. O padre dava a bênção e os festeiros davam, no primeiro ano, já depois continuam dando alguma coisa. Davam um pedaço de carne, um saquinho com sal e... Para fazer um churrasco. Para fazer o churrasco, que era feito lá embaixo, na praça? Feito no Largo dos Mendes. No Largo dos Mendes. Os festeiros já mandaram fazer as valetas, já tinha carvão, já tinha tudo lá, esperando eles entregarem a lenha. Depois desciam lá para fazer o churrasco. E ficou isso por muito tempo. Depois vai mudando a coisa. Hoje em dia, para resumir, acontece a mesma coisa. Eles vêm, vendem a lenha, e tem um almoço para eles agora. Agora tem um almoço para eles. E eles também ganham um presentinho de lembrança, mas a carne e o sal ficou um símbolo da entrada dos carros de lenha, que até hoje a gente distribui saquinho, umas coisas assim, né? Para símbolo. E isso foi uma coisa coisa que ficou. E com o tempo para cá, começou a diminuir os animais, não tinha mais boi, carro de boi, começou a diminuir e tal. Eu estava na prefeitura com o Mário e tinha a oficina, tinha gente, coisa assim. Nós inventamos de fazer dois carros alegóricos. Nós fizemos dois ranchos, duas casas de sítio, com uma cozinha, fogão a lenha, com resto de cebola, abóbora, aquelas coisas de sítio. E as crianças da escola, que tinham roupa de caipira, que a gente dizia assim, aqueles vestidinhos para dançar quadrilha. Então vieram em cima da carreta, o sentido daquilo os sitiantes trazem prenda para São Roque, para a festa. E foi o primeiro desfile com coisas. Depois continuou, nós fizemos homenagem às bandas, fizemos corê, fizemos tanta coisa, cada ano é um assunto, né? Fazemos carro alegórico, vida de São Roque, vida de Nossa Senhora, sobre a Bíblia, fizemos diversas passagens da Bíblia. E isso aí foi uma coisa que criou na festa, ficou como... E sempre existiu. Ela vem de 1882, mas depois ali, por volta os anos 1960, 60 e pouco, acho que mais, né? Quando o Mário foi prefeito, que nós começamos a inventar coisas a mais para deixar o desfile mais bonito, né? Mas e até hoje. Maravilha. Eu queria que você falasse aqui, nós temos mais 2 minutinhos para poder encerrar. O desfile tem, só para registrar também, nessa prosa que a gente está tendo com o Zé do Nino, esse desfile tem o lado rural, o folclórico e o religioso. Eu queria que você falasse em 1 minuto, no finalzinho, sobre a imagem de São Roque. Ela veio da França, né? Pois é. E isso faz parte da entrada dos carros de lenha. Faz. O resultado econômico que foi arrecadado na primeira entrada dos carros de lenha é que ajudou a pagar a imagem que veio da França. Era uma encomenda feita por esse mesmo padre. Veio de navio? Veio de navio e depois, pela tradição, veio de carro de lenha, de carro de boi ou de burro e tal, de Santos para cá, porque não tinha outro meio de comunicação. Ela veio em 1881. E foi colocada no altar em 82. Puxa vida. Mas ela veio depois da festa. De madeira, né? Ela é de madeira, uma escultura maravilhosa. Como arte é um negócio lindo, ela representa muito mais para nós.
Mas como arte é uma peça fantástica. Zé, você é devoto de São Roque? Somos, é lógico. Somos, né? Bom, gente, hoje conversamos com Zé do Nino, Zé Carlos Dias Bastos, Zé do Nino, falamos um pouquinho sobre um pouco da vida dele, um pouco da história da cidade de São Roque, da entrada do carro de lenha, da infância dele, muito rica, por sinal, dessas festas de agosto, enfim, coisas da cidade de São Roque que a gente tem muito orgulho. Zé, eu quero te agradecer de coração. Imagina, são as ordens aqui. Pela sua, mais uma aula que você nos ofereceu. É coisa que a gente lembra, né? Eu tenho a felicidade de guardar as coisas de criança, então a gente fica, né? E o que a gente puder passar, a gente passa com a maior Eu queria que você facilidade. desse o recado final para essa juventude que está aí. Recado final do Zé do Nino, 90 anos de idade, bem vividos, né? Com muita alegria e muita saúde. Preservar os nossos costumes, que isso é muito importante, né? E continuar com a cidade, a nossa cidade antiga, menor, essa amizade que a gente tinha com todo mundo, essa convivência, essa irmandade que era, nós éramos irmãos, né? Mas isso aí é importante, que agora está ficando muito distante, as pessoas se afastam. Vamos provocar que haja esse encontro de novo, esse abraço de todo mundo, sempre em nome que todos nós somos são roquenses, nós estamos no mesmo barco, né? Nós vivemos na mesma cidade e com a mesma proteção de São Roque. E o mais importante é preservar nossas amizades, as antigas, lembrar das amizades antigas para fortalecer as novas amizades agora, né? Tá aí, recado final do Zé do Nino. Aliás, eu só queria lembrar que a última sexta-feira do mês, aqui da casa do Zé do Nino, sai o grupo de Seresta, né? O grupo de Seresta que já existe há mais de 10 anos. Aí, Zé do Nino, a tradição na cidade de São Roque. Hoje o programa Falar com Você apresentou para vocês, que são nossos companheiros, aquele que nos segue já há vários anos, um programa especial, diferente, aqui na casa do Zé do Nino, falando sobre São Roque, a festa de São Roque, a entrada dos carros de lenha e a vida desse que é um grande são roquense, o maior festeiro da nossa cidade. Um grande abraço e até a próxima, se Deus assim o permitir.